Bom dia! Glória. Graças... a plateia. Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém! Nós estamos reunidos hoje para mais um café com palavra. O nosso único intuito aqui é transmitir e levar a palavra de Deus ao seu coração, irmãos. E o negócio aqui está ficando chique, viu? Eu tenho que dizer para você. Olha, repara que nós estamos todos com a mesma camisa. Está melhorando. Está melhorando. Hoje, a máquina que o Átila já vai falar o oferecimento de quem ela é. Diz aí, Átila. Essa máquina aqui é um oferecimento de Rivandélia, tá bom? E, inclusive eu vou fazer aqui um cafezinho em sua homenagem à Rivandélia. Bom dia lá, ela já está acompanhando. Ela vai amar seu Olha aqui a nome homem dela. Ela já está pronta, Você está acompanhando. expondo algo que ela não queria que expor. Não, mas como hoje nós vamos tratar de identidade, o tema da nossa live é quem é você? Então, Rivinha ou nós sabemos Rivandélia? quem é você, Rivinha ou Rivandélia? Sônia ou Rigardeira? Sônia ou Rigardeira? Ai. Rivanícia. A gente já começou essa live com polêmica, hein? Causando confusão. Bom, irmãos, brincadeiras à parte, então nós estamos aqui. Olha, eu quero dizer que tinha um prato cheio de pães. Os pães já foram. Tinha, né? Mas a gente não conseguiu multiplicar o pão, não, irmão. Cada um pegou um aqui e já está nos nossos pratos. A gente já ficou preparado aqui. Eu quero dizer também, olha, veja que está todo mundo na mesma altura. Olha que Não coisa. tem ninguém. Mas é fake news, viu, irmão? Ó, é duas cadeiras que nós estamos sentando aqui. Pra gente ficar lá em cima. É fake news, viu? Irmão, seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. Lá na ponta direita nós temos o Átila, ministro de louvor aqui na casa do Senhor. Ele que sempre está por detrás das lives aí, sempre organizando tudo. E já participa com a gente. Ele é o cara do sorteio, entendeu? Então ele já está aí, ó lá, ó. O Átila que veio para nos ajudar a tratar o tema de hoje, que é quem é você. Bom, do lado do Átila, nós temos o pastor Júnior Luiz Balbino. Ele está ali, nosso pastor aqui na igreja, nos ensina, nos ajuda sempre a compreender a palavra. Ao lado dele, pastor Emerson, ele que batizou meu vô, gente. Esquece isso. Faz tempo. Ele que já batizou tanta gente nessa cidade, foi líder de jovens que a gente nem imagina. Pastor Emerson, nosso professor de escola bíblica dominical, e quem estendeu o convite para que nós estivéssemos aqui. E nós estamos aqui, compondo a mesa juntos para debatermos esse tema, que é quem é você? Beleza? E aí agora de início, Átila, quer dar uma saudação aí pro povo? Bom dia, graça e paz. Estamos mais aqui nessa live, né? A última foi muito legal, teve muito sucesso, muitos compartilhamentos, né? Muita interação de vocês. E a gente ficou feliz porque acho que todo mundo aqui recebeu um feedback muito legal. Né, pessoas falando que foi assim, incrível fazer essa manhã diferente, né, tomar café. Muita gente preparou o café da manhã e ficou com a gente mesmo tomando café. Então hoje não será diferente. Tenho certeza que Deus ele vai tratar desse assunto que parece simples, mas às vezes pode ser bem complexo. Mas tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa vida. Glória a Deus. Pastor Jô. Bem, bom dia, graças a Deus a você que nos acompanha. Como já foi dito, é uma alegria a gente poder estar aqui novamente. O primeiro foi muito bacana, muito legal, o Átila já adiantou, a gente recebeu bastante feedback positivo e eu tenho certeza que hoje também Deus tem aí uma palavra, alguns pensamentos que nós vamos compartilhar que vão de encontro ao seu coração, não tenho dúvida disso. Pastor Emerson. Ô glória! Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, né, nesta manhã. Que Deus venha estar encontrando você em paz, saúde, alegria. O tema abordado hoje vai ser um tema muito legal, né? Que vocês possam estar aí ligadinhos conosco. É algo que vai tratar sobre você, porque nós na nossa vida cristã,
nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos e qual é o nosso lugar no reino de Deus. Então, como o tema sugerido hoje é: quem é você? Tá bom? Deus abençoe você e vamos caminhando. Preste atenção, e nós temos alguns sorteios para essa manhã. Nós temos, deixa eu dar uma olhada aqui, 3, 6, 9. Nós temos 9 sorteios para essa manhã. James, como vai funcionar o sorteio dessa manhã? Vai ser o seguinte, irmão. O sorteio dessa manhã você vai fazer o link. Você vai clicar aí no link que o Átila está colocando aí nas mensagens. Beleza? Você vai clicar e vai fazer a sua inscrição. A segunda forma, como vai ser? Hoje a gente vai ter 2 formas, pastor Jô, de como será o link. A segunda forma vai ser o seguinte: você que compartilhar a live, você que compartilhar a live, a você, irmão, vai fazer o seguinte então, o Átila vai sortear o nome, por exemplo, saiu lá, Luiz Balbino, e aí a gente vai ver o seguinte: Luiz Balbino compartilhou a live, se compartilhou, levou o prêmio, se não compartilhou, não levou o prêmio. Aí comeu broia, como dizem aí fora, né? Comeu broia. Beleza? Então, se eu fosse você, já está acompanhado, já compartilha, já manda para o pessoal, manda lá nos grupos da família, né? Pega esse link agora, manda nos grupos da família, manda para todo mundo, compartilha na sua página do Facebook, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com cada uma das pessoas que você... Seja um missionário virtual, né? Seja um missionário virtual nesse momento e compartilhe com seus amigos, encaminhe para alguém. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração. Vamos então começar o nosso tema: quem é você? E o primeiro assunto que a gente quer falar é identidade cristã. Identidade cristã. Em época de pandemia, ou até fora da época de pandemia, né? A gente vê aquelas pessoas que entendem que ser cristão é vir ao culto ao domingo. É aquela pessoa que entende: eu sou cristão porque a minha cinta combina com o meu sapato, e a minha camisa está por dentro da minha calça, e a gravata está fechada no pescoço. Tem gente que entende que ser cristão é isso. E hoje nós queremos abordar esse tema: identidade cristã. E aí, quem quer começar falando um pouco sobre isso? Quem é você na identidade cristã? Vamos lá, House. Quem é você dentro da identidade cristã? Meu Deus. É engraçado como às vezes as perguntas mais simples elas podem se tornar as mais complicadas. É verdade. E a gente, como o James falou, né, a gente precisa entender o que Deus quer quando Ele nos chama para viver um propósito de vida, uma identidade cristã. Né? Ele não quer que a gente realmente viva só uma religião. Até porque o cristianismo, o estilo de vida, a identidade cristã é muito além de princípios religiosos. Né? A gente foi chamado para viver um estilo de vida que faz parte da nossa identidade. Né? Por exemplo, a gente pensa em identidade, a gente pensa em identidade do nosso país. Qual é a identidade brasileira? A nossa identidade é muito característica, que até em outros países acaba as pessoas identificando: você é brasileiro, você é de tal nacionalidade. Porque esses conjuntos culturais, esse calor que o brasileiro tem, tudo isso vai corroborar e compor a nossa identidade. A gente é um povo que gosta de falar, que gosta de abraçar, que gosta de demonstrar o amor, e da mesma maneira é a nossa identidade cristã. Então, será que quando nós estamos em algum lugar, um lugar fora, as pessoas elas olham para a gente e conseguem enxergar: nossa, ele é diferente, ele é cristão? Porque quando a gente vive essa identidade, esse estilo de vida, não tem como, a gente vai ser reconhecido. A gente não vai conseguir ficar, não tem como fugir muito, né? Então, acho que para começar a falar sobre isso, acho que é isso. Então, a gente entender o estilo de vida cristão, entender essa identidade, que é muito mais do que vir o culto uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, mas é você incorporar e viver isso todos os dias. Eu sou cristão, eu tenho essa identidade, não tem como fugir dela. E é legal quando a gente olha no dicionário, a palavra identidade, ela vai ter 2 primeiros significados. O primeiro significado que ela vai ter é documento que garante
a origem da pessoa. Documento que garante a origem da pessoa. E um segundo momento, o dicionário vai nos dizer conjuntos de qualidades e características particular de alguém. Eu me lembro de uma situação bem engraçada. Eu fui num acampamento, o Podex, lá no Chile, e aí uma irmã me recebeu e nós fomos ao shopping para poder trocar a moeda. E enquanto eu estava no shopping, uma das minhas características eu falo alto. Essa é uma das minhas características, eu falo bem alto. E acontece que eu estava andando ali no shopping com aquela irmã. Eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, eu não estou conseguindo. Mas a gente estava andando ali no shopping. E eu lembro que eu fui conversar com ela, mas não sei falar espanhol. Eu falei em português. E na hora que eu falei em português ali naquele corredor, todas as pessoas que estavam naquele corredor olharam para trás, olhando para minha cara, como quem diz assim: esse menino não é daqui, esse menino é de fora. E aí eu lembro que eu fiquei tão constrangido na hora, porque eu percebi que todo mundo estava olhando para mim, por causa que eu estava falando português, entendeu? E aí todo mundo estava olhando para mim, eu fiquei murchinho ali na minha, fiquei quietinho ali na minha. Mas essa é a identidade que eu carrego. Eu carreguei naquele momento e carrego a identidade aqui do Brasil, a forma de falar aqui do Brasil, a forma de se expressar aqui do Brasil. E quando eu estava no meio de outros povos, eles acharam isso um tanto quanto estranho, porque não é a identidade deles. E aí, pastor Juninho, identidade cristã? Identidade. Sabe, eu vejo, como você falou, que um dos significados da identidade, James, é a questão do documento, aquilo que nos garante, né? Uma filiação, uma pátria, uma nação, um país. Você disse do Brasil, na nossa identidade, né? A nossa carteira de identidade, o famoso RG, né? Aqui no Brasil a gente chama... Que todo mundo esconde a foto, né? Todo mundo esconde a foto. Todo mundo esconde a foto do RG, né? De mostrar a foto do RG. Então, assim, a foto do RG é relíquia de todo mundo, né? Mas é a nossa identidade. Quando alguém diz assim, qual é a sua identidade, a sua carteira de identidade? Você vai fazer qualquer cadastro, participar de qualquer lugar, você precisa mostrar a sua identidade. Você tem que comprovar que você é parte daquela nação. Então, quando a gente fala de identidade cristã, o que eu entendo? Quando a gente veio para Cristo, aceitou a Jesus, quando a gente mudou a nossa vida, teve uma nova vida transformada em Cristo, Cristo também nos deu uma nova identidade. Cristo também nos deu uma carta de filiação. Cristo também nos deu um documento que prova a nossa filiação a Ele, a paternidade de Cristo sobre nós. Né? Mas assim, a nossa identidade comum, terrena, a assinatura da nossa identidade é a nossa digital. Né? Você já percebeu que a nossa identidade ela é característica pela nossa digital, porque a nossa digital é única. Todos nós sabemos que cada um dos 7, quase 8 bilhões de habitantes do mundo, cada um tem uma digital. Então, na nossa identidade terrena, a nossa digital marca a nossa identidade. E no céu, o que acontece? Quando nós tomamos posse de Cristo, e quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a identidade foi... O sangue de Jesus foi o que marcou a nossa identidade. Então, a partir do novo nascimento que nós tivemos em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento que nós tivemos nele, a presença de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz nos deu uma nova identidade. Fez com que nós pudéssemos ali receber, entende? Essa patriação. Tanto que Jesus vai dizer assim: antes éramos filhos das trevas. O texto de Pedro diz esse termo. Que algumas versões vão dizer que nós éramos filhos das trevas, porque a identidade que nós carregávamos era essa, nós éramos filhos das trevas, e Jesus, com o sacrifício da cruz, nos fez tornar filhos da luz. Então essa transferência de identidade Jesus fez na cruz do Calvário para as nossas vidas. Uau! E aí a gente vê algumas pessoas que talvez não entenderam isso, né? Porque veja que nós estamos falando assim de identidade. Identidade quer dizer um pouco da sua origem. Identidade quer dizer um pouco do lugar onde você veio. E engraçado que o lugar de onde você veio, ele tem uma língua própria, tem uma forma de se vestir própria, tem. E aqui quando eu digo forma de se vestir, irmão, aqui quando eu digo forma de se vestir,
eu não estou colocando em exatas A ou B. Nós estamos colocando forma de se vestir como de forma decente, de forma coerente, de forma moderada. Sabe que uma certa vez eu trabalhava num lugar, pastor Juninho, e eu trabalhava e esse lugar era muito quente, e eu tecia esse comentário. Eu falei assim: eu não vejo a hora de chegar em casa e colocar um shorts. Eu falei isso, pastor Emerson, eu não vejo a hora de chegar em casa e colocar um shorts. E ali junto comigo trabalhavam outros 7 crentes. E aí todos me pegaram e me jogaram na cruz. Não, porque aonde se viu usar um shorts, usar uma bermuda, que não sei o que, usar um chinelo. Eu falei, e eu li, eu já tinha trabalhado, se não me engano era uma sexta-feira, estava cansado. Eu falei, olha irmão, vamos fazer o seguinte. Aí eu sei que ele replicou bastante, ele me disse assim: James, me mostra na Bíblia onde Jesus usou shorts. Eu falei, tudo bem, deve estar no mesmo texto que ele usou terno. Deve estar no mesmo texto que ele usou terno. E aí eu lembro que a nossa conversa acabou naquele momento. Então, irmãos, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala que um cristão ele se veste de forma diferente, a gente não está querendo dizer do sapato combinando com a cinta, não, entendeu? A gente está querendo de uma forma moderada, de uma forma santa. Eu me lembro que o cara que me ganhou para Jesus e me discipulou, que nós o conhecemos, ele dizia assim para mim: filho, quando você colocar uma roupa, chega na frente do espelho e fala: Senhor, essa roupa te agrada? Senhor, eu vou representar bem o Senhor? Eu vou representar bem a minha nação? A gente vê nos jogos por aí, né? Vamos dizer aqui, os Jogos Olímpicos. Vamos dizer aqui, há um representante de cada nação. E aquele representante, ele não está só ali para mostrar que ele é bom. Ele está ali para mostrar que a nação dele é boa. Ele não está só ali para poder dizer assim: eu nado bem. Não, ele está para poder dizer: o Brasil tem bons nadadores. Entende? Ele está ali levando a identidade dele. E aí, pastor Emerson, identidade cristã? Identidade, como já foi falado a respeito de identidade, a respeito de impressões digitais, existe também a identidade aonde você só mostra quem você é a partir do momento que você é contrariado. Você só mostra quem você é, a sua identidade, a partir do momento que você é colocado contra uma parede. Você só mostra a sua identidade quando não fazem aquilo que você quer. Você mostra a sua identidade quando você é afrontado ou quer afrontar alguém. Existe muito isso de identidade. Tem pessoas que nós só conhecemos ela depois que contrariamos ou dissemos alguma coisa que ela não queria ouvir. Aflora, então, né? Aflora muito a identidade. Bem à toa. Pastor Juninho, numa das suas pregações, que eu lembro até hoje, ele citou sobre o joio e o trigo. Eu lembro muito bem disso. E o pastor Juninho falou assim, na sua mensagem, eu quero repetir aquilo que você falou, pastor. Sem plágio, hein? Está do meu lado. Peraí, pede autorização. Pede autorização aí. Então lá. Abre aspas. Posso falar? Com certeza. O que acontece? O pastor Juninho, uma das mensagens dele, que eu me lembro, acho que foi na campanha dos 12 dias, o pastor Juninho, ele falou assim que existe uma grande diferença do joio e do trigo. Mas ele não entrou naquele mérito do joio e do trigo, de que o trigo, ele, o quê? Quando ele cacheia, ele se prostra, e o joio, ele continua de pé mesmo cacheado, ou seja, orgulho e humildade. Não foi isso que ele falou. Ele falou o seguinte, na questão de, nós só descobrimos quem é o joio quando nós prensamos ele. E nós só descobrimos quem é o trigo quando ele é prensado. Por quê? O trigo, quando ele é prensado, ele vira alimento. Foi muita dessa palavra. Sim, e eu o lembro. joio, quando ele é Sim, prensado, lembro. ele vira veneno. Né? Então, isso não nos exime de ter um pouco de joio dentro de nós. Não exime. Às vezes, eu saí até conversando com a Rivinha a respeito disso, e assim, falando assim, falei, viu, mas joio e trigo, quando somos prensados viramos alimento, e quando somos prensados viramos veneno. Mas cada um de nós temos dentro de nós um pouquinho de joio. Até
Porque eles crescem juntos, né? Crescem juntos. Porque veja bem, James, qual é a sua reação quando você é prensado no campo? Eu sou Só vai sair alimento? afora. Só vai sair alimento? Não. Só vai sair alimento, pastor Juninho? Eu sei quem eu sou quando me colocam no canto e tenho que pensar. Quando me apertam. Então nós temos dentro de nós sempre um pouco de joio e um pouco de trigo. Agora, o que se sobressai quando nós somos prensados? É a nossa identidade. Quando nós somos prensados, ou nós jogamos alimento, ou nós jogamos veneno. É uma questão de identidade. Quando, por exemplo, falou-se de etnia, falou-se de questões sobre a digital, James falou sobre quando você está representando o seu país, é uma questão de identidade, mas também quando você passa num concurso público. Antes de você assumir um concurso público, existe a investigação do que social. Quem já ouviu falar sobre isso? O que social, ele vai descobrir aquilo que você não quer mostrar. Por exemplo, você passou na OAB, no exame da OAB. Você não pega a carteira da OAB. Primeiro você passa pelo que social. É uma investigação social. Se você tiver algo devendo ou na justiça, você não pega. É como um concurso público. Se você passa no concurso público, não significa que você vai assumir. Você entendeu? Nós vamos chegar lá, não estou querendo, não sei se eu estou falando muito. Vai ter uma investigação que chama que social. Se você tiver uma falhinha, você não assume o cargo. Principalmente quando são cargos o quê? Cargos de confiança. Cargos que você tem que ter o quê? Sua reputação como ser humano ilibada. Então, para entrar no céu, o Senhor ele está investigando o seu que social. Uau. Tá? Não adianta você só passar. O que eu quero dizer? Não adianta você só aceitar Jesus. Não adianta você só se batizar. Não adianta você participar dos cultos. Deus ele está investigando o seu que social. Se você vai assumir, se você vai entrar, se você vai subir ou não. A sua identidade você só mostra quando você é contrariado. E o legal, sua identidade você só mostra quando te colocam numa parede no canto. Sua identidade só mostra quando você é apertado. e é legal a gente pensar o seguinte: tanto o joio quanto o trigo, se você já teve a curiosidade de ver uma foto dos dois, eu nunca os vi pessoalmente, nunca fui atrás de um campo de trigo ou um campo de joio, algo assim, mas quando você vê uma foto de um joio e de um trigo, aparentemente eles são iguais. Sim, parece. Eles são muito parecidos. Então a gente está vendo o que é identidade, ou melhor, identidade tira esse N daqui. A identidade, ela está bem mais interior, Átila, do que exterior. Sim. Ela está bem mais aqui dentro do que aqui fora. Olha que coisa, né, pastor Leandro? Porque a aparência do trigo e joio eram iguais, mas quando amassado, quando retirado o conteúdo deles, olha que coisa, quando o conteúdo deles, aí a gente via que quem realmente era. Um se tornava alimento, abre aspas para Luiz Balbino. Um se torna alimento e outro se torna veneno. Só pegando o gancho, perdão, nesse texto e nesse pensamento que a gente está tendo, é só lembrar o exemplo da escola de profetas, né? Quando Israel perecia de fome, os meninos da escola de profetas precisavam comer, e aí Geazi ele vai para o campo colher algumas ervas, algumas flores e frutos para fazer um ensopado. E aí a Bíblia diz que tinham dois tipos de frutos, que era a colossíntida e que era a trepadeira silvestre, né? A Bíblia cita esses dois tipos de fruto. E se a gente parar para analisar a história e ver o que eram esses dois frutos, eles eram exatamente iguais, como você acabou de dizer. A coloração era a mesma, o caule possuía a mesma cor, o mesmo comprimento, o mesmo diâmetro, era um fruto redondo, o caule reto. Se olhava os dois, eles possuíam a mesma identidade. A diferença era que quando você partia um e cozinhava, ele era alimento, era nutritivo.
ele era algo que era uma fonte de vitaminas. Por isso que o profeta estava dizendo, vai lá, colhe, né? Vai lá, colhe, faz um ensopado para a gente se alimentar e se nutrir, porque eles estavam com fome. Mas Geazi foi tão na pressa, pastor Emerson, o que aconteceu? Átila, James, Geazi nem prestou atenção no que ele estava colhendo, está vendo? Então assim, a Bíblia diz que ele pegava os frutos e jogava por dentro da capa, né, irmãos? Quer dizer, ele negligenciou a identidade dele, jogando a identidade daquilo que ele estava pegando por baixo da capa. Meu Deus. Né? Ele está dizendo assim, é qualquer coisa, estou colocando aqui. Ele não estava triando aquilo que ele estava pondo à mesa. E quando ele pôs a mesa, o que aconteceu? Deus levantou alguém para identificar pelo cheiro. Opa, tem veneno na panela. Meu Deus. Então assim, naquele momento Deus usou o profeta Eliseu para identificar que aquela identidade não era boa. Então assim, as nossas vidas, como já foi dito por vocês, é isso. Aquilo que tem dentro de nós revela a nossa identidade. Então nós temos que ter essa preocupação, né? De triar aquilo que entra dentro de nós. Porque assim, o que entra dentro de nós é o que vai nos alimentar, nos suprir. Mas será que o que nós estamos nos alimentando é veneno ou é uma comida boa? É um alimento bom, né? Então fica ligado, irmão, que aqui tem alimento bom de Deus para Já quero mandar um abraço para Miami, Orlando, quem está nos assistindo. A gente está lá. chique, hein? Tá Nossa, chique. a gente está chegando lá. Nossa live está chegando em Tá Olinda. no Éder, Um abraço. Não, mas então espera um pouco. Agora a gente tem que virar bilíngue. O pastor vai em português e o Átila vai em inglês. Ai, meu Deus. Vai. Good morning, my brother. Good morning. Gente, que chique que a gente está ficando. God bless you. Tem um texto, inclusive é o texto que está na nossa camisa, que fala muito sobre identidade. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são uma geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos parar aqui porque depois a gente continua esse texto. Propósito cristão. Ai, meu Deus. Só mandar um abraço também, tem um teólogo assistindo a gente. Quem? Pastor Gessé. Ô, pastor Gessé, um abraço. Deus Deus né? abençoe. Ele abraço. dá aula na ETAD, né? Curso de teologia lá, Deus abençoe. Você sabe que o meu professor também, o professor lá da Fanatel, o apóstolo Elias, ele também estava acompanhando a gente lá, então mandar um abraço para ele também aí. E gente, fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai sortear, hein? Vamos falar um pouquinho sobre o propósito cristão? Ai meu Deus, eu sou cristão porque o meu propósito é passar a minha vida inteira pedindo as coisas para Deus. Será que é isso? Hein? Aqueles cristãos que eu sou crente. E qual é o seu propósito, irmão? Meu propósito é ir na igreja e falar: Deus, hoje eu preciso de um carro. Deus, hoje eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso disso. Será que esse é o propósito? E aí, pastor Ju, esse é o propósito? Olha, quando eu penso em propósito, a gente falar de propósito é algo meio complexo, né? Porque o propósito ele abrange uma área muito grande. Mas quando a gente para falar de propósito cristão, gente, propósito, vamos parar para pensar só um pouquinho sobre propósito. Quando a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, tem lá duas crianças brigando. Então, me dá um exemplo simples, né? Duas crianças brincando, estão lá jogando bola, brincando, e de repente chegam as duas crianças chorando. Aí o que aconteceu? Aí vem lá o João e o Mateuzinho. Eita. Aí o João já vem chorando: pai, o Mateuzinho jogou a bola na minha cabeça. A primeira pergunta que a gente faz é o quê? Mateus, você jogou a bola de propósito? Já parou para pensar? Porque propósito, o que é propósito, Átila? O propósito é intencional, né? Você está lá conversando com a Júlia, James, às vezes fala alguma coisa inconsciente, ela já olha para você e fala: o que você está falando, James? Você falou isso de propósito? Aí você fala: não, foi inconsciente, eu não pensei, né? Por quê? O propósito ele é intencional. Alguém pergunta para a gente: mas você fez isso de propósito ou aconteceu? Né? Porque existem coisas na nossa vida, pastor Emerson, que acontecem. Às vezes a gente nem quer fazer aquilo, falar aquilo e sai legal. As pessoas perguntam: e você fez de propósito? Né? Aí a gente diz: fiz. Eu nunca me esqueço na Copa do Mundo de 2002, eu gosto um pouco de futebol.
não sei se vocês vão lembrar, o Ronaldinho Gaúcho ele bateu uma falta contra a Inglaterra, ele cobrou uma falta da lateral do campo, e ele cobrou aquela falta e era para ser um cruzamento, gente, mas o lugar que ele estava, né, para quem não acompanha muito futebol, vou tentar traduzir a imagem, não era uma chance clara de gol, não era, assim, quem olhava, a cada 100 pessoas, 95 iam dizer, não tem como. Não tem como sair um gol Não daí. tem como ser um gol daí. E ele chutou a bola para dentro da área, pegou o goleiro de surpresa e cobriu e entrou, foi gol. A bola até liqueada. Era uma bola, mas foi uma pancada, um golaço. E aí, um repórter um dia perguntou para ele, eu vi essa entrevista, tive o prazer de acompanhar, perguntou para ele, Ronaldinho, fale uma coisa para mim. Aquele chute na Copa de 2002, no jogo contra a Inglaterra, fez essa pergunta, foi de propósito? Ele olhou para o repórter e disse assim, se foi de propósito ou não, o importante é que eu cumpri o propósito, o gol. Você entende? Então o que acontece? Quando a gente fala de propósito, por que eu entrei nessa questão só para ficar mais didático? O propósito, ele é intencional. Quando eu faço algo de propósito, eu faço porque eu quero. Quando Deus nos criou, Deus colocou em nós um propósito. E Ele colocou o propósito em nós intencionalmente. É porque é aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Entende? Quando alguém olhar para nós e falar assim, você está vivendo no propósito, o que ele está querendo dizer? Você está vivendo no propósito de Deus para a sua vida? Você está vivendo naquilo que Deus te criou para fazer? Meu Deus. A gente pode fazer o que for da nossa vida. Eu posso escolher, pastor Everson, viver o propósito ou não viver o propósito. Até tem uma frase sua, toda, é assim, algumas mensagens o senhor sempre traz essa frase à tona, e eu guardo ela comigo, que é a maior tragédia de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou. É verdade. Então a maior tragédia de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não sonhou para ele. É o segredo, é o segredo. Não adianta a gente ter sucesso em tudo, sucesso na vida, se a gente não estiver fazendo aquilo que Deus nos chamou para Um fazer. sucesso aqui dentro. Aqui dentro. Porque o propósito nasce aqui. Deus nos criou com um propósito. Né? Quando Deus criou Moisés, Moisés estava no projeto de Deus. O propósito de Moisés era tirar o povo do Egito. Moisés poderia muito bem ter escolhido ser um faraó bem sucedido. Exato. Talvez o nome de Moisés pudesse ser bem falado dentro do Egito até hoje. Moisés podia ter sido o maior governador de toda a história do Egito. Mas Moisés aceitou cumprir o propósito. E olha quem é Moisés hoje. Meu Deus. Então assim, Davi foi chamado para um propósito. Davi poderia ser conhecido como o maior rei que Israel já teve. Ele podia ter conquistado os impérios. O exército de Davi, historicamente falando, e isso aí o pastor Emerson vai poder falar com muito mais propriedade do que eu, né? Mas assim, Davi, ele tinha um exército capaz de conquistar todo o território à sua volta. Eu já li um comentário, se eu não me engano foi de Champlin, eu não lembro se foi de Champlin ou se foi de Wiersbe, mas ele diz isso, que a força do exército de Davi, pastor Emerson, causava medo nos adversários, que Davi, se ele quisesse, ele tinha força suficiente para conquistar todo o império à sua volta. Mas Davi quis cumprir o propósito de Deus na vida dele, que era governar Israel. Então assim, nós temos que saber, viver o propósito de Deus nem sempre é viver o que eu quero, é viver o que Deus propositalmente, intencionalmente já projetou para mim. Meu Deus. E Uau. por que o exército de Davi era temido? Por quê? O nome do exército era exército de Davi. Levava o nome dele. Ou seja, para não fugir muito, quem é você? Você talvez viveu até hoje pensando nisso, ou não pensando também. Você parou para pensar, quem é você no propósito? Quem é você no propósito? Eu não quero fugir do quem é você. Hoje eu quero abordar quem é você. Qual a sua identidade cristã, que foi o primeiro tópico? Quem é você? Você parou para pensar? Fecha os teus olhos aí onde você está e se pergunte, quem é você? O que você fez até agora? Você está subindo naquilo que você está fazendo, ou o que você está fazendo você declinar? Quem é você? Quem é você? Não estou falando da pessoa que vem, o James já falou de terno e tal, que vem bem vestida para a igreja, que anda nos melhores carros,
que tem as melhores contas, o melhor. Isso não caracteriza quem é você. Eu quero perguntar para você, quem é você interiormente? Porque quando nós lemos os Salmos, como o Juninho falou de Davi, nós vemos quem era Davi. E sabe o que mais me chama a atenção de Davi? Ele exterioriza tudo aquilo que ele era. Ele não esconde os seus erros, ele não esconde as suas falhas. Ele podia muito bem falar para os escribas: olha, Juninho, o senhor não escreva, não escreva isso. Não escreva que eu trouxe Betseba para dentro do palácio. Isso, nota 10 ou 1, tá? Você só me dá nota 10. A nota 1 você joga no incinerador, como o Rodrigo Silva, né? Esconde. Você entendeu? Davi não, ele exterioriza. Quando nós lemos as escritas de Davi, você vê um homem, não sei se eu posso dizer isso, mas um homem, não sei se eu posso falar que ele era ansioso ou depressivo. Quando você lê o Salmo 51, meu Deus, você vê um homem que era o que? Um monarca poderoso. Ele sabia quem ele era, e ele falava assim: Deus, ele tem um exército poderoso. Ele fala: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meu Deus, o monarca falando isso, o cara poderosão. Tenha misericórdia de mim, não retires de mim a alegria da tua salvação, e torna a dar-me, né? Você teu vê que Espírito ele na mente dele, embora o povo o visse como rei, na mente dele, ele sabia quem ele era. E por que nós estamos falando quem é você? Porque o ser humano, ele tem a capacidade de esconder quem ele é. Meu Deus. Esconde de você, esconde de mim, esconde. Mas a palavra de Deus diz que aos olhos do Senhor tudo é claro. Você não consegue esconder nada do Senhor. Veja só, eu gosto de um texto bíblico, aonde o que acontece? Há um diálogo entre Jesus e Natanael. Aí o que acontece? Felipe vai lá e fala assim para Natanael: eu encontrei quem? O Messias, ou o Salvador. O que Natanael fala? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Sendo que o lugar onde nós moramos, ou da onde nós viemos, caracteriza quem nós somos? Não. Você pode morar na favela e ser uma grande pessoa, como você pode morar num condomínio fechado e ser uma má pessoa, ou vice-versa. Não estou falando. Isso caracteriza quem é você. Aí pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O que Felipe fala? Ficou sem resposta, fala: venha e vê. Venha e vê. O que eu falo para você? Venha e vê. Aí quando chega Jesus, ele tinha mais ou menos a mesma idade que Natanael, fugindo, se escondendo de um monarca infanticida, que estava matando as crianças, não é? Jesus fugiu para o Egito, a mãe de Natanael escondeu ele aonde? Embaixo da figueira. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ei, Natanael, antes que Felipe te achasse, eu já via você escondido debaixo da figueira. Mas você tem a mesma idade que eu, como você sabe essa história? Só eu e minha mãe sabe. Só eu e minha mãe sabe, só nós que sabemos da história. Jesus te conhece, meu irmão, quem é você? Não adianta se esconder. Quem é você? Qual é o propósito que você tem? Você tem que viver uma vida de propósitos. Você tem que adorar ao Senhor com propósito. Você tem que ler a palavra de Deus com propósito. Tudo que você fizer, faça com propósito. Porque se você começar alguma coisa falando vou tentar, você já perdeu. É legal a gente pensar naquele texto de Jó. Eu posso estar errado, 22, 28, que diz assim: determinando você alguma coisa, seja firme, e a luz vai brilhar no seu caminho. Então veja, um propósito. Então a gente vê um propósito aqui. E aí agora voltando em 1 Pedro 2,9, eu queria que você comentasse isso. Depois que ele mostra a identidade, ele já falou que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou. Vamos parar aqui. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou. Propósito, Átila.
olha, eu tava pensando justamente sobre isso, sabe? A gente falou de Davi, é até difícil agora falar, depois de vocês falaram tudo, é difícil de falar, porque são muitas lições. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus chamou Davi como homem segundo o seu coração, porque ele entendeu quem ele era. Quem ele era o quê? Ele era humano. Então o que acontece? Davi, você vê que Davi era poderosíssimo, Davi era respeitado, Davi até hoje é referência para o povo de Israel. E em toda a sua história você percebe que ele reconheceu quem ele era, humano. E quando nós reconhecemos quem nós somos, Deus faz do resto. Deus ele mostra. Porque daí ele podia muito bem, como muitos reis soberbos que a gente vê na história, na Bíblia, na escola, tantos reis que se achavam poderosos, que se achavam grandes, que se autodenominavam reis de todo o império. Davi sempre foi humano, aquele pastor de ovelhas adorador, estando no pasto, estando lá no palácio, ele sempre se reconheceu como humano. E esse texto é incrível porque, irmão, se você tem dúvida do que você tem que fazer, a Bíblia já falou. Se você tem dúvida no seu propósito, de por que você existe, porque hoje em dia existe muito isso. Infelizmente a gente vê, né, nos jovens e nos velhos, em todas as pessoas, aquela dúvida, meu Deus, por que eu estou aqui? E a gente já vai falar sobre isso. Mas por que raios eu estou nesse planeta Terra? Sabe, o que eu vou fazer, né? Tantas pessoas aí, tantos jovens que vão entrar agora na faculdade, que estão planejando no futuro. Qual é o meu propósito? Seu propósito inicial, seu propósito essencial como cristão é proclamar as virtudes daquele que funcionou. Meu Deus. Sabe, nunca deixou de ser. Como você vai fazer isso? Daí é você com Deus. Se for para você orar pelos outros, se for para você cantar, se for para você pregar, se for para você doar, se for para você ir até uma nação, se for para você ser suporte para uma pessoa, daí é você e Deus vai te revelando. Mas o propósito inicial é o quê? Proclamar as virtudes daquele que chamou. E às vezes, talvez os irmãos pensam assim: o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, mas a pessoa não tem esse anseio no coração dela de ir às nações. Mas, irmãos, nós aprendemos que fazer missões nós fazemos de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Tem uma frase, não é minha, na verdade do Luiz Hermínio, essa frase que eu gosto muito dela. Abre aspas aqui para Luiz Hermínio, então. Segundo Hermínio. Segundo Hermínio. Herminiano. Existem muitas empresas que Deus deu aos empresários, vírgula. Mas também existem muitas igrejas que Deus não deu aos pastores. Meu Deus. Ponto. Veja, porque talvez, com toda certeza, como o Átila disse aqui, o propósito nosso é anunciar a palavra. Então, se até hoje, na sua cabeça, o propósito seu, irmão, foi: eu tenho que ir na igreja para pedir bênção ao Senhor, você está equivocado. Não. Você vai ver em Romanos 8 que ele vai dizer que o Espírito de Deus nos dá o direito de chamar Deus de Abba, Pai. E depois, alguns versículos para frente, ele vai dizer que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, se nós olharmos as palavras filhos aqui, no original são palavras diferentes. E o primeiro filho se refere a um filho bebê, ao Benício, papá. E o segundo filho já não se refere a um filho bebê, se refere a um filho maduro. E aí, irmãos, olha, pastor Ju, o que a gente consegue ver aqui? Qual é a diferença do Benício para um filho maduro? Qual é a diferença do Luiz Balbino criança para o Luiz Balbino de agora? O Luiz Balbino criança, ele chegava para a Soninha e para o Luizão e falava assim: pai, eu quero água, pai, eu quero bolacha, eu quero leite. Chegava e falava assim. O Luiz, agora já criado, ele vai chegar para o pai e vai falar: pai, o senhor quer água? Pai, o senhor quer um pão? Então olha a diferença de um filho bebê e de um filho criado.
A natureza não espera a manifestação do filho bebê. A natureza espera a manifestação de um filho criado de Deus. Um filho que já entendeu o seu propósito. E o seu propósito é proclamar o Evangelho. Agora, gente, para proclamar o Evangelho eu preciso estar em cima de um púlpito? Muitas vezes Deus te chamou para ser intercessor. E a sua intercessão dá força para quem vai estar em cima do púlpito. Muitas vezes eu vejo a minha mãe. Gente, a minha mãe, ela tem o dom nato de evangelismo com ela. Ela é uma evangelista nata. Porque a minha mãe, ela sentou na fila do banco com alguém. Em 2 minutos a pessoa conta a vida dela para minha mãe. E na hora que eu vi a minha mãe, já pregou para aquela pessoa. Então, irmãos, entenda qual é o seu propósito. Mas entenda que o fim do seu propósito é pregar a palavra de Deus. O fim do seu propósito é anunciar o reino de Deus. James, eu só queria fazer um comentário rápido, tá, sobre isso. 2 coisas. Uma frase que infelizmente eu não lembro, talvez vocês se lembrem quem falou, tá? Mas algum homem de Deus falou assim: pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário, utilize palavras. Billy Graham. Se necessário, utilize palavras. E é justamente isso. Eu lembro também de uma outra história bem rapidinho. No aniversário de 50 anos 50 anos foi da nossa apóstola. 50 anos, 40. Vai lá. No aniversário que a gente comemorou aqui. Não vou falar a idade. Perdão, apóstola, te amo. Mas no aniversário que nós comemoramos aqui, nós estávamos na segunda igreja nossa. E eu estava sentado do lado do apóstolo e ele começou a desenhar. E eu me lembro com muito carinho que depois eu não tenho memória fotográfica, mas eu prestei atenção em tudo que ele desenhou e eu copiei em casa, eu tenho guardado até hoje. Ele escreveu assim: The Dream, o sonho. E ele fez 3 quadrados, um pequeno, um médio e um grande. No pequeno ele escreveu assim: Nossa casa, Estados Unidos da América. No médio ele colocou Ministério Graça para as Nações. E no grande ele colocou Marcos 16:15, salvação de almas. Meu Deus. E ele guardou dentro da Bíblia, ele me mostrou, guardou dentro da Bíblia. Eu cheguei em casa, anotei, escrevi, fiz o mesmo desenho e guardei, eu tenho guardado até hoje. A gente conhece quem está perto, o quão homem de Deus nosso apóstolo é. Ele é nossa referência, nosso intercessor. E Deus já fez tanto por ele, porque ele tinha todos os seus sonhos. Ele tinha o sonho da sua casa, tinha o sonho do ministério, mas ele entendeu que o propósito dele era ir pregar o evangelho. Então era maior naquilo. O pastor Emerson tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é uma explanação. Primeiro eu queria mandar um abraço aí ao pastor Carlos Godoy, pastor Alessandra, que estão nos assistindo lá de Portugal. Hoje, nossa, Estados Unidos, Portugal, Tem Brasil. o Roberto também está assistindo lá de Guaxupé, Minas Gerais. Guaxupé, Meu Minas Gerais. Deus do céu. O café da manhã dele eu acho que tem queijo. Eu acho que tem queijo. A pastora Andréia, ela colocou um comentário aqui, ou seja, uma explanação. Falem sobre o processo que muitas vezes passamos para atingir o propósito. Ou seja, processo e propósito. O que eu quero falar sobre o processo? O processo ele nunca termina nas nossas vidas. O processo, você entra num processo, vamos ver, eu sempre gosto de usar no processo a questão de Abraão. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu mostrarei. Um processo. Ele sai, ele abandona tudo. Aí o que acontece? Ele leva junto com ele Ló, que não era para levar. Deus fecha a boca, não fala mais com ele, tá? Aí quando ele se separa de Ló, o que acontece? Ele se separou de Ló, Deus volta a falar com ele. Aí o que acontece? Deus abre também os olhos dele. Por quê? Ele estava com Ló, ficou tudo calado. Quando ele se separou de Ló, Deus fala com ele e fala assim: olha ao seu redor, olha para a direita. Ele achou que não tinha chegado ainda na terra que Deus ia mostrar. Ele falou: você já chegou, só não enxergou porque você trouxe uma bagagem errada junto. A partir do momento daí, esse foi o propósito. Boa. Depois Deus vem de novo falar com Abraão. Olha só, processo e propósito. Aí Deus vem de novo falar com Abraão. O processo não termina, irmão. Aí Deus fala assim, viu? Depois que Abraão tem um filho e tal, fala assim: vou pedir
uma coisa para você. É para mudar de terra? Não, eu quero ser o filho. O processo sempre vai continuar. Nós passamos por processos para atingir o propósito. Às vezes os processos não são tão bons. Na maioria das vezes o processo nosso é luta. Só que o que acontece? Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Aquilo que não nos mata, nos forja. Aquilo que não nos destrói, pastor André, nos torna mais fortes espiritualmente falando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê? Os principados e potestades que agem o quê? Em regiões celestiais. Há um processo, sim. Não fuja do processo, porque se você fugir do processo, não vai atingir o propósito. Agora, se você viver no processo de lapidação, no processo da forja, no processo do moinho, no processo da prensa, você vai conseguir chegar no propósito abençoado e forte, em nome de Jesus. Só um complemento, né, pastor Hermes? Como você falou de propósito e de processo, quando o ouro vai para dentro do forno, sim, muita gente podia dizer, o fogo vai tirar a pureza, vai acabar com o ouro. E na realidade não. O fogo intensifica a pureza do ouro. Ele tira as imperfeições e deixa só o que é do ouro. Então, assim, muitas vezes o processo na nossa vida é assim. O salmista, não vou me lembrar agora qual é o número dos salmos, que ele fala sobre o crisol, né? Que o crisol é onde vai a prata. Então, até a prata fica brilhante dentro daquele crisol. O processo é fazer o quê? Refletir a imagem de quem está limpando, polindo, né, no crisol. É refletir a imagem dele. Então, o processo de Deus na nossa vida é basicamente isso, é fazer a nossa vida refletir a imagem de Jesus. Fazer no nosso propósito, na nossa identidade, que Jesus faça refletir a imagem dele. Eu quero propor algo à mesa. E aí vamos ver aqui. Nós ainda temos mais 3 assuntos dentro de quem somos. Olha para você ver como é um assunto legal para se afundar, hein, irmão? Para se aprofundar. Eu queria propor à mesa o seguinte. O que vocês acham? Não sei como é a agenda. Gente, pegar a agenda desse povo aqui não é fácil, não. Você não está entendendo. Pegar a agenda desses 3 aqui, ó, não é fácil, irmão. É que a minha agenda é tudo aqui dentro. Então, ó, o nosso retorno visual ali. Compartilha essa live que vai fazer parte do sorteio, hein? Mas o que eu quero propor à mesa é o seguinte: se a agenda de vocês estiverem livres, para a semana que vem, nós aprofundamos um pouco mais no propósito hoje, concluímos o propósito hoje, e domingo que vem a gente continua com parte 2 de quem somos. Se a agenda de vocês, porque acabou acontecendo aqui que já são 10 horas, né, gente? Sim. Já são 10 horas, tudo, e aí, o que vocês acham? Átila, vai ter Quem é Você parte 2? Quem é Você parte 2? Aí a gente vai conseguir ir mais a fundo, porque senão a gente vai passar isso. Eu não li nenhum versículo bíblico. Deixa eu só aproveitar também aqui, a gente falou dos abraços de quem está nos acompanhando. A Raquel Folha, Fábio Folha, a Raquel Folha também está nos acompanhando lá de São José do Rio Pardo. Meu Deus, gente! Que Deus abençoe você, toda a Deus sua abençoe. família. Muito legal, bastante gente chegando, acompanhando. Fico feliz que vocês estejam. Glória a Deus. Lembra que o link para o sorteio está na descrição. O sorteio, pessoal. E compartilhem, hein? Lembrem de compartilhar, isso, que nós vamos fazer um sorteio especial, principalmente para quem está compartilhando. Para quem está compartilhando a live. Beleza? Então, gente, a gente vai aprofundar, nós vamos tirar mais 10 minutinhos para se aprofundar no tema propósito. Nós partimos para os sorteios, professor Hermes. E aí, domingo que vem, a gente volta com Quem Somos, parte 2. Beleza? Envia aí se vocês topam estar conosco aqui domingo que vem. Quem Somos, parte 2? Quem Somos, parte 2, hein? Quem Somos, parte 2? Vamos lá. Sabe o que eu estou pensando, professor Julinho? Eu estou tentando lembrar o nome da igreja. Eu acredito que Atos dos Apóstolos, capítulo 17, posso estar errado. Eram os berianos que eles pegavam a Bíblia e consultavam a palavra de Deus. Então, irmão, fique feliz. A sua igreja não é uma igreja que é de achismo, de ideias que surgiram ao vento, porque numa noite. Não. Nosso princípio é a palavra pura, simples e do jeito que ela é, irmãos. A cirurgia, bom, aqui não tem nenhum médico, né?
Quem é você parte 2? Mas a gente entende que uma cirurgia. Não tem. Hã? Tem. Cadê? Porque tem uma frase que diz assim, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Nós temos mais do que. Eu tenho mais um louco. Mas irmãos, uma cirurgia, pastor Juninho, no coração ainda, ela não pode ser feita às pressas. Ela tem que ser devagarzinho. Então veja, nós dividimos em 5 tópicos e nós gastamos 1 hora para 2. Por quê? Mas é 2 com conteúdo. 2 baseado na palavra. Muita gente Safety da palavra. James, muita gente dizendo, eu topo, parte 2, eu quero parte 2. Contamos com você. Ah lá, então Você, fechou. só então domingo tem Posso parte 2. deixar no A versículo? pastora Sonia diz parte 2, 3, 4. Isso é uma série, por temporada. Pastor Emerson, versículo para a gente voltar ao propósito. Vamos voltar ao propósito, irmãos. Então, ó, domingo que vem. Quem é você, parte Parte 2, dois. tá? E é o seguinte, você fala assim, mas eu estou me perguntando hoje quem sou eu. Por quê? Ó, pense bem, quem é você para você mesmo? Para pensar. Quem é você para as pessoas que te veem? Agora eu vou estreitar mais. Quem é você para os seus amigos? Quem é você quando você está sozinho? Meu Deus. Hã? Ó, domingo que vem. Você cumpre o propósito dentro disso? E quem é você para Deus? Tá? Meu Deus. Aí você fala assim, mas até Jesus queria saber quem é ele. Quer ver? Está lá em Marcos capítulo 8, guarda aí. Marcos capítulo 8, versículo 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens quem eu sou? Uau! Eita! E eles responderam: olha, é por isso que eu falei, quem você é para você mesmo, quem é você para as pessoas, quem é para você para os seus amigos, quem é você quando está sozinho e quem é você para Deus. Aí os discípulos responderam assim, ó, eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és Elias, e outros, um desses profetas aí. Aí Jesus olha para os seus discípulos, amigos agora: não, mas quem vocês dizem quem eu sou? Aí tem sempre um maluco lá, né? O Pedro, que fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita. Então tá aí, Mateus 8. Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Então agora a gente vai pegar um gancho da fala do Hermes e vamos concluir o assunto propósito. Após Pedro dizer quem Cristo era, após Pedro entender a pessoa de Cristo, agora Pedro tem a revelação de quem Pedro é. Você vai ter. Irmãos, o seu propósito só é revelado quando você compreende quem é Cristo na sua vida. Meu Deus. Você entende? Então, propósito. Primeiro, nós já afirmamos aqui, pastor Juninho, o nosso propósito é anunciar a palavra de Deus. E existe aquela pessoa que ama fazer arte, uns quadros lindos, aquilo, e isso pode ser o seu propósito de anunciar a palavra de Deus. A ferramenta, né? Nós dizemos que nós somos um grande corpo. Vamos lá um pouquinho para 1 Coríntios 12. Nós somos um grande corpo, mas o corpo todo tem um propósito. Embora a função da mão não seja a função do pé, o propósito é o mesmo. Embora, irmãos, a função do ouvido não seja a função do olho, mas o olho sem o ouvido fica curioso. Faz falta. E o ouvido sem o olho fica sem saber o que está acontecendo. Você está falando, vou dar uma deixa nessa questão que o James colocou sobre somos um corpo, né? Por exemplo, você tem um dedo aqui e você tem um olho aqui. Estão o quê? Longe, não estão? Só que o que acontece? Quando você pega um cisco no olho, o que acontece? Quem que vai no seu olho? O dedo. É o dedo, né? Quando você pega, eu posso falar, é strep? Uma farpa. Uma farpa. Uma Mais farpa. bonito, mais bonito. Quando o seu dedo Enriquece o conteúdo. enriquece o dedo. Por favor. Quando você pega uma farpa no seu dedo, quem que vai lá no seu dedo? O seu olho.
fato, Átila, vamos usar um exemplo aqui. O Átila canta, o Ju prega, o Hermes ensina e eu sirvo água. E hoje como pão de queijo. Irmãos, o fato de nós termos função diferente não inibe o propósito. É verdade. Que é anunciar o reino. Talvez, Deus, você é um diácono na casa do Senhor e você fica lá na porta. E há a diferença do diácono que entendeu o propósito e do diácono que, nossa, eu estou aqui, mas queria estar lá. Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que disseram assim: eu cheguei naquela igreja e a mulher que fica na porta me recebeu com um sorriso no rosto. Exatamente. E eu estou na igreja por causa do sorriso no rosto daquela mulher. Porque fui bem recepcionado. Porque isso, porque aquilo. Irmãos, você cumpriu o seu propósito. Anunciar o reino de Deus. Glória a Deus. Então, propósito. Só complementando, James, e essa questão do propósito, muita gente pensa que exercer o propósito, ou viver o propósito, é viver unicamente e exclusivamente para a obra de Deus. Né? Mas a gente tem que entender a diferenciação de quem foi chamado e quem possui um chamado. Né? Porque existem pessoas que foram chamadas para o seu propósito ser exclusivamente a obra de Deus. Então Deus, ele separou pessoas para unicamente serem chamadas. Essas pessoas foram chamadas para viver unicamente o propósito de pregar o Evangelho de Deus. Mas também existem pessoas que têm o chamado para viver um propósito. Aí eu entro. Elas têm um chamado, sendo engenheiros, sendo médicos, sendo advogados, sendo professores, sendo bancários, sendo pedreiros, sendo ajudantes, sendo operários, sendo qualquer... do advogado, sendo advogados, sendo juízes, seja qual for a profissão que ela decidiu escolher, Deus tem um chamado na vida dela. Exato. Então isso não quer dizer que ela tem que abdicar da sua decisão se ela não for chamada por Deus. Quando Deus chamou Pedro, Pedro foi chamado. Deus disse para Pedro: deixa as redes, abandona o que você está fazendo, deixa tudo que você está fazendo e vem. Mas Deus não chamou Davi do trono. Meu Deus! Você está vendo a diferença que a gente está vivendo? Deus chamou Pedro das redes, mas Deus tinha um chamado em Davi. Meu Jesus! Deus chamou Pedro para a igreja. Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas Deus tinha um chamado em Paulo. Paulo fazia tendas. Paulo tinha o seu trabalho. Sim. Exercendo ao seu chamado. Meu Jesus! Chegou um momento que ele não conciliou, ele viveu o chamado. Mas assim, nós temos que entender que seja onde você estiver na sua profissão, meu irmão, você está me ouvindo? Deus vai te usar dentro do teu lugar. Às vezes é professor, Deus vai te usar dentro da sala de aula, dentro da sala dos professores, dentro do banheiro para conversar com um colega que estiver lá dentro. Se é advogado, Deus vai te usar no escritório, Deus vai te usar na audiência, Deus vai te usar na conciliação. Você é caixa de supermercado, Deus pode te usar para dar uma palavra para alguém que estiver lá. Você trabalha dentro de uma empresa na máquina, Deus vai te usar para lançar uma palavra para alguém, para ser um ombro para alguém. Então assim, nós temos que entender que propósito dentro do chamado. Tem alguns que Deus chama, Deus traz para o chamado, e tem alguns que Deus coloca o chamado. Dentro daquilo que a pessoa está exercendo, Deus chama. Usando isso na prática, vamos usar a nossa igreja. Sim. A nossa igreja, nós temos aqui os engenheiros para poder construir esse lugar que nós temos. Nós precisamos do engenheiro para poder desenhar a planta. E um dos nossos irmãos que é engenheiro usou a profissão dele para cumprir o propósito. Exatamente. Aí nós temos o advogado que cuida da Coisa boa. Você entendeu? Temos o advogado que usou aquilo que Deus deu na mão dele para cumprir o propósito. Aí, irmãos, nós temos esse telhado, o teto aqui que nós temos os nossos irmãos da serralheria. Nós temos o Dirceu, o pastor Fernando, que cuidaram dessa parte, o Juan Cruz, da parte elétrica, Gilcinho, Mike Clay. Então olha, perceba que
me veio algo à mente aqui. A menina de Naamã. Ela poderia ficar chorando as míngua e dizendo: por que eu estou nessa casa? Eu sou escrava. Mas ela entendeu o propósito do Senhor. Ela entendeu: o Senhor me colocou aqui. Por quê? Bem dizendo, a cura de Naamã não começou com o profeta, começou na menina. Veja que quando Ezequiel vai para o vale de ossos secos, Deus o coloca no meio do vale. Não é na direita, na esquerda, na ponta, é no meio. Aí você na sua casa, vem aqui orar comigo, irmão, aqui, uma palavra de Deus para o teu coração. Você fica chorando as línguas: Deus, por que essa empresa? Deus, por que este lugar? Deus, por que esses vizinhos? Mas que o espírito de conselho e o espírito de entendimento do Senhor venha sobre a sua vida e entenda que Deus não perdeu o controle da situação. Ele te colocou de propósito neste lugar, entende? Para quê? Para você cumprir o seu propósito. E qual é o propósito? Anunciar a palavra de Muda a Deus. pergunta. Em vez de você falar assim, pra quê? Diga por quê. Entende? Deus, a palavra, pastor Juninho, ela vai nos dizer, me ajudem aí, Isaías vai nos dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Assim como o céu está mais alto do que a terra e o ocidente mais longe do que o oriente, assim são os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus mais altos e melhores do que os nossos. A gente pensa: por que eu estou passando disso? É verdade. E há um propósito do Senhor nisso, para que a gente cumpra o nosso propósito. Enquanto a gente não entende, né, James, o propósito e cumpre o propósito, a gente fica sem entender por que aquele ciclo não encerra, não passa. Então, como você acabou de dizer, tem gente que está naquela empresa e ele reclama todo dia da empresa, ele reclama do salário, ele reclama do patrão, ele reclama do chefe, ele reclama do amigo que trabalha do lado, e ele fala: mas Deus não abre outra porta para mim. Mas ele ainda não entendeu que o propósito dele naquela empresa talvez seja falar de Jesus para alguém. E depois que ele falar de Jesus para alguém, encerrou aquele propósito e Deus vai abrir uma porta nova e vai destravar uma chave. Aí tem gente que reclama: minha vida não avança, eu não faço. Mas ela ainda não entendeu que no lugar que ele está, a Raquel até acabou de dizer aqui a realidade. Ela diz assim: ser ou florescer onde Deus nos plantou. Então quer dizer, não adianta, não importa o lugar, não importa onde Deus te plantou. O T.D. Jakes sempre diz isso, né? Não importa o ninho se o ovo é de águia. Então quer dizer, onde Deus nos colocou, onde Deus nos firmou, nós devemos florescer. Eu quero aproveitar também a minha fala, que eu vou encerrar falando demais, viu? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jonatas Maceno, de Piracicaba, pregador, em nome de Deus. Glória a Deus. Está nos acompanhando aqui. Mandar o esboço. Que Deus abençoe. Ele disse: eu estou pedindo mandar o esposo. Esse aqui está vindo, viu, Jonatas? Deus está revelando. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo, a gente vai acompanhar de novo. Mas que Deus abençoe. Ele até brincou, ele disse que é para a gente fazer um seminário. Quem é você? Deus abençoe. Então agora a gente vai. Chamada. Isso, Deus abençoe. Domingo que vem, parte 2. Então agora a gente vai para as finalizações, irmãos. Você viu que o negócio aqui tá, meu Deus do céu, diante desses mestres da palavra de Deus aqui. A gente quer encerrar então. Vamos começar por mim, pastor Emerson, Ju, Átila, e aí o Átila já entra no sorteio. Lembrando que são 2 tipos de sorteio. Primeiro, para você que se inscreveu no link. Segundo, irmãos, olha, eu odeio todo mundo aqui. Segundo, irmão, para você que compartilhou essa live. Mesmo quem compartilhou tem que ter sido inscrito no link, tá? Tem? Então tem, vai lá, gente. Beleza, então vamos lá, vai compartilhar. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, sobre propósito. Primeiro quero agradecer essa mesa fantástica. Átila, muito obrigado. Ju, obrigado. Pastor Emerson, obrigado. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Talvez de princípio seja assustador isso para você, mas o propósito de Deus não é que você coma maná. O propósito de Deus é que você coma leite e mel. Aleluia. Entende? Você está no caminho do Egito a Canaã. E o maná é para te sustentar nesse caminho. Mas o propósito do Senhor para a sua vida é que você vá para uma terra que mana leite e mel. Você vai para uma terra onde os cachos de uva sejam grandes, rechonchosos, cheios. Então, irmão, em nome de Jesus, pare de reclamar.
coloque a mão na consciência e peça: Senhor, qual é o meu propósito? E aí, irmãos, o maná, por mais que seja diário, não é o que o Senhor projetou para você. O Senhor projetou para você uma terra que mana leite e mel. E essa terra é o céu, entende, irmãos? Essa terra é o céu. Mas em nome de Jesus, entenda o seu propósito. Em nome de Jesus, entenda o porquê o Senhor te chamou. Talvez o Senhor te chamou para ser um baita de um empresário, irmão. Deus te deu esse domínio, essas finanças, esse marketing próprio seu. E o dinheiro que Deus vai te dar, você vai investir em missões. E esse dinheiro que vai para missões vai ajudar missionários a chegarem em outros lugares. Então, irmão, em nome de Jesus, pare de reclamar para que você saia do deserto e você chegue de uma vez por todas à terra do propósito. Não só no deserto, não só no caminho da peregrinação, mas na terra do propósito. Quem é você? Você é alguém que tem propósito. Amém. Glória a Deus. Esse tema é muito pertinente, foi muito bom. Até vai ter agora fase 2. Continua. É a segunda temporada, domingo que vem, no mesmo horário, às 9 horas, E como o James estava falando aqui, e como a pastora Andréa, ela fez a sua colocação aqui também, a respeito do propósito e o processo para chegar ao propósito. Aí você vê o processo que José passou para chegar a um propósito para manter uma nação em vida. Tá? Então, vamos lá. Hoje à noite nós temos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Venha para esta Santa Ceia nesta noite, perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Se avalie. E domingo que vem nós vamos estar aqui falando um pouco, ainda continuando o assunto de quem é você. É a respeito, quem é você para você mesmo, quem é você para as pessoas, para os seus amigos, quem é você quando está sozinho, quem é você para Deus. E vamos entrar no assunto de onde vim, onde estou, para onde vou. Vamos filosofar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Deus abençoe, beijo no coração de vocês. Daqui a pouco já vamos para o sorteio. Amém, meus irmãos. Quero agradecer também a mesa, James, pastor Emerson, Átila. Obrigado pela companhia de vocês. É muito bom que a gente se edifica, A cada domingo nós aprendemos. Vocês podem ter certeza que a gente aqui aprende muito mais. Eu tô com o meu caderninho aqui, ó. Esses três abrem a boca e começam a escrever. Nós aprendemos, a gente vai anotando tudo, depois a gente assiste de novo em casa, e vai absorvendo um pouco mais. Então, assim, é muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficou conosco ligadinho. Tem muita gente ligada, muita gente acompanhando. Olha, a gente teve uma média muito boa de gente assistindo. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu não consigo ver o nome de todo mundo que está aqui, mas eu também quero mandar um abraço para o Rafael, meu amigo, pastor Jean Marcel, Eduardo Lima, meu amigo. Que Deus abençoe vocês. E assim, entenda que se tudo aquilo que a gente falou nessa manhã, você puder guardar uma única coisa que a gente falou, guarde isso. Entenda o seu propósito dentro de Deus, que Deus não te criou por acidente, você não foi criado por acidente, você não foi gerado por acidente, os seus pais podiam não esperar você, os seus familiares podiam não esperar você, mas você é um propósito de Deus. Deus te criou de propósito, para cumprir um propósito dele na sua vida. Jeremias 1:5. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, a tua mãe pode dizer assim: você veio por acidente, mas para Deus você veio de propósito. Guarde isso no seu coração. Deus Meu te Deus! Luiz Teles, abraço, Luiz Teles. Deus abençoe. House. Amém. Olha, meu apelido surgiu. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, Antes de eu vou dar só um versículo rápido, mas antes disso, daqui a pouco a gente vai começar o sorteio, e assim que a gente começar, a gente fecha o link de inscrições, tá? Mas tem um texto que eu acabo sempre falando dele, porque é o meu texto favorito, e eu acabo sempre falando, mas eu não vou falar do meu texto favorito. Mas se você ainda tiver dúvidas sobre alguma coisa, leia Romanos 8. Romanos 8 eu acho que é um dos textos mais lindos de Paulo para mim, porque parece que ele resume tudo sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós, sobre a vida, em um só capítulo do livro de Romanos. E vai ter o versículo 16 e 17 que vai falar sobre quem nós somos também. Então diz assim: o próprio Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se você ainda tiver dúvida, leia Romanos 8. Leia Romanos 8. E semana que vem nós estaremos aqui para mais uma rodada. Partiu o sorteio! Partiu o sorteio. Como diz o seriado de televisão, domingo que vem, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Só não é no mesmo banco da praça. Nós estaremos aqui para Você aí na sua TV, nós aqui no nosso banco. Tem que estar online, irmãos. Tem que estar online. Porque amanhã é nosso. A mesa é nossa. House, vamos lá. Um bolo da Ana. Calma aí. Vou fechar. A gente está fechando, irmãos, as inscrições. Quem se inscreveu, inscreveu. Quem não se inscreveu, só domingo que vem. Só domingo que vem. Domingo que vem seja mais esperto. Ai, meu Deus. Preparado aí? Vamos lá então. Bolo da Ana. O bolo da Ana vai ser pelo link, beleza? Júlia, só me confirma quantos prêmios são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 9 com o The Brother aí, ó. 6, 7, Ah, não. É 8. 8 prêmios, irmãos. Ok. Então, Átila, vamos deixar. Esses aqui para quem compartilhou? Pode ser? Pode ser. Beleza. 3? 3 aqui. Beleza, as 3 capinhas então. Só antes da gente entrar no sorteio, pessoal, já vão, né, se preparando. Avisem mais pessoas. Sim. Porque assim, se você sabe que tem alguém que, principalmente nessa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, que está nessa crise de identidade, de propósito, né? É porque muita gente nesse momento, ansiedade, está com o psicológico abalado. Então já avise ela, já compartilhe, seja um missionário digital. Eu gostei desse termo, seja um missionário digital e vá compartilhando. E cumpra o seu propósito. Quem sabe o propósito de Deus para você nessa semana é você convidar alguém para domingo que vem, 9 horas da manhã, estar assistindo essa live junto com a gente. Isso. Então chame alguém. Essa semana a gente vai divulgar arte. A gente já vai preparando. Só para que você entenda como você pode ser missionário. A cada compartilhamento, em média, você ajuda a alcançar pelo menos aí de 200 a 300 pessoas. Olha, irmão. A cada compartilhamento, irmão, você ajuda a alcançar de 200 a 300 Se dessas pessoas. 300 pessoas, Deus fala com 10, o seu galardão já está sendo estabelecido no céu. Eu acredito que a outra live, nossa, eu não vi, mas eu acredito que teve um alcance aí de mais ou menos. Eu acredito que nós batemos 3.000 pessoas na outra live nossa. Precisa dar uma olhadinha lá. Então, ajuda a compartilhar, irmão. O bolo da Ana, quem vai levar? Bolo da Ana, vamos lá, número 35. Número 35. Antiga lá. Luiz Balbino. Luiz Balbino! Luiz Balbino, gente. Ganhei o bolo da Ana. Levou o bolo. Olha lá, a nossa assistência aqui já confirmou. 2.800 pessoas foram alcançadas pela nossa outra live. Então ajuda compartilhando aí. A de Nós hoje. temos 22 compartilhamentos, nós já estamos chegando a 1.400 pessoas. Olha, irmãos, porque teve compartilhamento, a live não acabou, nós já estamos com 400 pessoas. 1.400 pessoas já alcançadas. Isso porque a live não terminou. Porque tem gente que assiste a live depois, Sim, né? sim. Eu mesmo assisto ela inteira depois. Aí você merece. Vamos lá então. Um pudim. Pudim foi o número 23. Gabriela Vitória, filha da nossa querida Slaine. Olha só. Olha lá! De que jeito ela é? Que jeito ela é? Filha de Oslaine. Para quem assistiu a live ontem. Pra quem assistiu a live das crianças. Ela nem se é os tá lentes. online. Isso. Online, tem que dar um like, dá um ok Vai, aí. dá um Vai, ok. Oslaine. Vitória, Oslaine, aproveita, dá um ok. Um vale compra. Pastor Emerson, me ajuda aí. Um vale compra. Um vale compra de R$30, museta de advocacia. Ah, então 30, irmãos. Olha lá, 30. Oh, coisa boa, hein? Quem vai levar os 30? Número 13. Jonathan Felipe Gomes.
Olha lá, Jonatas Jonatas Felipe Felipe Gomes. Gomes. Amigo, coloca um ok aí, hein? Coloca aí um ok. Levou Like. 30, levou 30. 30, hein? Nós queremos agradecer nosso irmão aí, Marcos, por ter, né? O Silas, o Marcos, que nos ajudaram aí. Deus abençoe muito essa Ó, família. O Slane aí. já disse ok, olha lá. O Slane tá online. Iba. Gente, uma máscara personalizada. É a máscara da É a águia? máscara da igreja. É a máscara da igreja. Não temos aqui. Mas e aquela máscara que tem? Eu tenho aqui. Ah lá, Mostra aí, tá aqui. mostra. Mostra aí. Olha, super bem guardada. Olha lá. A máscara está aqui, a preta, formato ninja. Tá de ponta cabeça, olha lá. Formato Isso. ninja, ó. Vou até colocar aqui. Pastora Fazer Soninha, uma... Olha lá, olha lá. Vai levar uma máscara igual essa, hein? Só aproveitando como a gente falou hoje sobre identidade, sobre quem você revela, irmão, você vai estar com a máscara da Igreja Agnus, pastora Soninha, pastor Luiz, então a máscara vai te ajudar a ser ainda mais cristão, porque se você fizer algo que não tiver condizente com o perfil de cristão, alguém vai dizer, identificado. irmão tá com a máscara da Igreja Agnus, viu? Isso daí, irmão. Então uma máscara igual a do Átila. Átila, pastora Soninha que está dando de presente. Pastora, muito obrigado. O Jonathan É o já Jô. disse aqui, é o Jô É da o Jô da Paulinha. Paulinha. É o Jô da Paulinha? É, ela já Jonas, olha lá. confirmou. Ah lá, então Tá beleza. aqui, o Jô da Paulinha. Ô Jô, tem que dar o dízimo, hein? Ah! Jô, 30 reais, você compra 1 quilo de contrafilé e chama nós 4 da mesa. Isso, pra fazer Jô! essa Fechou! Vai dar uns 3 reais de dízimo, viu? Vamos lá. Uma máscara personalizada. Número 25, Erandi Soares de Olha Souza. lá, Erandi. Guilherme. Ah, irmã Erandi! Erandi. Irmã Erandi! Ah lá, irmã Erandi. Lembrando que você que ganhou o prêmio, bicho com o pastor Emerson, tá? Vamos lá. Pastor Gessé do Carmo de Oliveira, professor da idade da Assembleia de Deus da Madureira. Ele diz assim, ó, me manda um aviso novamente, que foi muito gratificante aprender através de vocês, que Deus continue abençoando e concedendo muita graça e sabedoria cada dia mais, pois este projeto tem alcançado muitas vidas. Doutor Gessé, Deus abençoe pela Deus sua abençoe. palavra. Oi, Deus abençoe. José. Muito obrigado pela companhia e pela alegria. Acabei de ver aqui que a Erandi está online, então ela ganhou a máscara. Um corte. Erandi? A Erandi, ó. Um corte de cabelo masculino do The Brother, é isso? The Brother. The Brother, do Lucas. Vamos lá, um corte de cabelo masculino. Lá da Copel. Ah, lá do lado da Copel. Se for uma irmã que ganhar, ela doa para algum outro. Isso, olha lá. Vamos lá, House. Quem ganhou foi Vinícius Eupídio. Vinícius. Olha lá, Vinícius. Vinícius. Olha lá, Vinícius. Vinícius da Tá ouvindo a Keren? Olha lá, Bi. Vai ficar chique, hein, homem. Jeito, hein, rapaz. Vai ficar chique, hein? Irmãos, agora nós vamos partir para os 3 últimos sorteios. Nós vamos partir agora para os 3 últimos sorteios. Chegou a chefe. A chefe chegou aqui, irmão. Nós vamos partir para os 3 últimos sorteios e vai ser, pastor Luiz, esse eu quero ganhar, porque eu estou precisando. Vai ser uma capinha de celular. São 3 combos, né? O conjunto. Isso, é um combo. Então vamos lá. Uma capinha de celular e uma película. São 3 combos, beleza? Uma capinha de celular e uma película, beleza, gente? A pessoa tem que Parada compartilhar. obrigatória. Isso, Isso. isso. Você tem que Você que ainda não compartilhou e já se inscreveu, Já, aproveita. já foi. Já foi Já foi? compartilhamento? Não, Então, então é. para você que não compartilhou, domingo que vem, não perca a Eu chance. tenho 20 pessoas que compartilharam. Eu não consegui ver 2 por causa das configurações do próprio perfil. Mas aí, caso a pessoa não saia e não tiver nessa lista, eu vou lá e vejo se a pessoa compartilhou. Beleza. Então nós vamos entrar no perfil do seu Facebook e vamos ver se você compartilhou, hein, irmão? Fernando Parada Obrigatória. Vamos lá. Deus abençoe, Fernandinho, a Andréia, o Alan. Já respondeu aí? Tá online. A essa família, pastor Jô, que entendeu o propósito. É verdade. Glória a Deus. Eles são missionários sendo empresários. Deus é fiel, tá vendo? São missionários. Palavra de hoje. Deus abençoe, que família linda, viu? Então vamos lá. Quem vai ganhar o primeiro combo de capinha e Capim película? e película, hein? Número 26, Isaac Ganoni. De novo. Ô, Isaac! Mas ele compartilhou. Veja se ele Veja se ele compartilhou. Tomara que. Vamos pra compartilhou, Isaac. Compartilhou aí, Isaac? Não? Isaac! Partiu pra próxima, Raul. Próximo, Raul. Próximo, então, número 14.
14. Cassivânia Alves Ferreira. Irmã Cassivânia, e aí? Loura. A Loura, A Loura compartilhou? A Loura compartilhou? Ganhou, Beleza! Então, tia Loura, capinha e película. levou, hein? Ô Fernando, o celular Lá no- vai ficar top. Parada obrigatória. Eu acredito que é o melhor lugar aqui da cidade para poder. Ó, a Loura já tá aqui, ó. Uhul! Aê, tia Loura! Cara nova, Loura. Ela foi uma das primeiras a compartilhar. Vamos lá então. Segundo combo. combo, hein? Número 40. Luciana Riso das Neves. Luciana Riso compartilhou, Lu. Compartilhou. Seu A Lu celular compartilhou? Vai ficar de cara. Alô, Lu. Capinha e película. É celular. 40. Celular, ei, celular zero bala para uma casa zero bala. Logo, logo a Lu tá chegando lá pra casa dela, hein, Lu? Eu tô Nós precisando da capinha e nós película. vamos fazer um churrascão lá na casa da Lu, se Deus quiser. Cadê a Lu? Cadê a Lu? Depois da Cadê a Lu? pandemia. Lu, A Lu compartilhou. Compartilhou? Pronuncia aí, Lu. Terceiro combo. Nossa, esse tá lá no começo. Número 2. Foi o primeiro a se inscrever. Matheus da Patrícia. Matheus. Compartilhou? Aí! A Lu já colocou, estou aqui, Matheus Paquitão. Ontem ele quase ganhou um infarto na hora que eu liguei na live. E hoje ele ganhou uma capinha, uma película. Olha só, o Valentim vai gostar do celular com cara nova. Irmãos, Deus abençoe. Átila, Deus abençoe. Ju, Pastor Ernesto, Deus abençoe. É sempre um prazer estar com vocês. Eu quero dizer que essa semana o Senhor está nos levando a isso. A nossa igreja está se aprofundando, aprofundando as raízes. Então essa semana, irmãos, nós teremos aqui, como estamos tendo oração de domingo a domingo. De domingo a domingo estamos tendo oração. Então essa semana nós teremos um estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Você que pode, das 8 às 9, nós estamos em período de oração. Venha aprender mais do Senhor, amém, irmãos? Hoje é Santa Ceia do Senhor e a nossa Santa Ceia vai ser semipresencial. Preste atenção, as cadeiras já estão com 1,5 metro de distância para que você chegue, venha à mesa do Senhor, vai entrar dentro da igreja, o louvor vai estar aqui cantando, adorando a Deus, você vai pegar o cálice, o pão, vai em uma das cadeiras, vai ter o seu período com Deus ali, o seu momento com Deus ali, de comunhão da Santa Ceia, e após isso você vai ser orientado para que os próximos irmãos possam participar. A nossa Santa Ceia vai começar às 6h30, então irmãos, das 6h30 às 8h. Então, o período que você tem para participar da ceia é das 6h30 às 8h, tá bom, irmão? Isso, 8 horas nós estamos encerrando. Você vai entrar na sua igreja, você vai participar do corpo de Cristo. E nós te esperamos aqui. Estamos com saudade, viu, irmão? É só lembrando, seguindo as orientações. De máscara, vamos seguir sim as orientações. Venha de máscara, irmão. Venha bem certo. Sem abraço. Por enquanto a gente vai estar sem abraços, sem cumprimentar com a mão, apertos de mão. Irmão, terminou o período de Santa Ceia. Infelizmente não vamos poder ficar conversando, então já vai para o carro, já vai embora para casa. Nós estamos fazendo isso sempre pensando o melhor para você. A nossa preocupação. Em casa continua assistindo as lives. Isso, continua na live, chega na casa, continua na live, vai desfilando. Vai ter louvor, só lembrando também, gente, que com o decreto a gente tem uma capacidade máxima dentro do templo, né? Sim. Então, para cada um que vier também ter a 77 consciência, também Sim. ter a consciência de que assim, não é que a gente não quer, mas de 5 a 10 minutos você fica, participa da Santa Ceia do Senhor, dobra o seu joelho, ora, sente a presença de Deus e infelizmente tem que voltar para casa para dar lugar para alguém que vai entrar também. Mas Então, devagarzinho, vamos devagar nós vamos retornando. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Porque a sua igreja é uma igreja de responsabilidade. Amém. Nós somos uma igreja que nós temos responsabilidade. E nós louvamos isso pela vida dos nossos pastores. A igreja está toda equipada com álcool em gel, com os tapetes sanitizantes, todo o preparo para te receber com segura, o negócio de aferir a temperatura. Então, todo o preparo para te receber com segurança na casa do Pai. Amém, irmãos? Deus te abençoe em Cristo. Estamos com saudades. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até domingo que vem. Parte 2, hein?